Revista Brasileira de Estudos da Presença. Ações artísticas na educação. A cena expandida em cenário expandido. Paulina Maria Caon, Universidade Federal de Uberlândia, UFO, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Resumo. Ações artísticas na educação. A cena expandida em teatro expandido. O texto apresenta possibilidade de realização de ações artísticas em conceitos de educação formal, buscando afirmar a escola básica e a universidade como potentes espaços culturais e artísticos na sociedade. Tais ideias se desenvolvem por meio da investigação cotidiana das práticas artísticas e docentes da autora, desde 2009, como colaboradora do coletivo Teatro Dodecafônico e professora universitária na formação de professoras de teatro, focada em estudos da corporalidade no campo da educação e da criação artística. Práticas artísticas da cena contemporânea expandida são elementos catalisadores das ações realizadas nos contextos formativos abordados e na reflexão em torno das práticas artísticas vista como processos de conhecimento. Palavras-chave: ação artística, prática artística e educação, cena expandida, corporalidade, formação de professores. Página 2. Meu trabalho atual como docente, performer, pesquisadora, coloca em relação elementos da cena contemporânea expandida, entre parênteses, que será apresentada em breve no texto. Das abordagens da etnografia, abre parênteses, Maus, 2003, 2006, Gertz, 1989, fecha parênteses. Da fenomenologia de Merleau-Ponty, abre parênteses, 2003, 2004, fecha parênteses, bem como a perspectiva do embodiment, abre parênteses, Sordas, 2011A, 2011B, Citro, 2009, fecha parênteses, como modos singulares de compreender a vida social e, por desdobramento, a formação de professores de teatro ou o teatro na educação escolarizada. Ao longo de minha trajetória corporal e social, esses modos de olhar e agir nas investigações artísticas e docentes que empreendo vão se constituindo a partir dos estudos e práticas desses campos metodológicos. Nesse sentido, a reflexão que construo no texto e as ações que aqui se apresentam fazem parte do processo de pesquisa docente em desenvolvimento na Universidade Federal de Uberlândia, entre parênteses, UFO, desde a formação inicial na graduação em artes cênicas, abre parênteses, bacharelado e licenciatura, fecha parênteses, passando pelas pós-graduação, pela atuação em grupos de pesquisa e criação cênica, algumas compreensões sobre o teatro do século XX e XXI me interessam especialmente para, entre parênteses, repensar possibilidades do fazer teatral nos processos de ensino, particularmente no contexto escolar, sobre o qual uma ampla gama de leituras críticas veio sendo produzida no último século, abre parênteses, Bourdieu, Passeron, 1982, Foucault, 1994, André, 2011, Escusa, 2013, fecha parênteses, ponto. Partindo desses interesses, organizo o presente texto em 3 partes. Como introdução, na primeira seção apresento brevemente 3 elementos presentes no fazer teatral na passagem do século XX para o XXI, buscando compreender suas reverberações no fazer artístico e no seu ensino no contexto escolar. A coletivização dos processos criativos e dos meios de produção de significados na cena, a compreensão do processo de criação como processo de conhecimento coletivo e, por fim, a presença do corpo e do espaço no centro da cena contemporânea. Esses traços estéticos e conceituais, como modos de compreender os fenômenos cênicos contemporâneos, estão na raiz de algumas mudanças ocorridas em práticas docentes na escola básica e ensino superior, quando se trata do ensino das artes cênicas, que situo brevemente nessa introdução. Na segunda seção, apresenta a noção de práticas artísticas em campo expandido, como contextualização estética e política para algumas ações, página 3. 3 derivas e uma reperformance, que foram desenvolvidas por mim nos processos de formação de professores de teatro na universidade e em parceria com a Escola de Educação Básica da UFO. Essa seção, centro do texto, apresenta e reflete sobre essas experiências como ações artísticas nos contextos escolares em que se deram, buscando, de um lado,
reiterar as práticas artísticas como formas singulares de conhecimentos e, de outro lado, afirmar a escola básica e a universidade como potentes espaços culturais e artísticos. O corpo dessa segunda seção se divide em 2 itens. No primeiro deles, apresento as práticas artísticas propriamente ditas, realizadas na escola básica e na universidade. No segundo, traço os contornos metodológicos que se manifestam nelas, tecendo considerações em torno de suas potencialidades nos processos de formação em que se inserem e estabelecendo diálogos entre elas e a noção de ação artística. Nas considerações finais, busco identificar e manifestar os modos de conceber os processos artísticos e educativos implicados nas ações compartilhadas no texto, sublinhando-os como uma escolha política diante das realidades problemáticas da atualidade. Abre parênteses. Fecha parênteses. Ações precursoras. O primeiro aspecto que destaco do fazer teatral contemporâneo, presente em processos de criação de grupos ou coletivos artísticos, bem como em projetos de ação cultural e artística, é a coletivização dos espaços criativos e dos meios de produção de significados na cena. A utilização de modalidade de jogo/improvisação para a construção de cenas, bem como a leitura delas, abre parênteses, por meio de conversas, protocolos, diários de bordo, individuais ou coletivos, fecha parênteses, são formas que proporcionam aos participantes de um processo o desvelar desses modos de produção de significados na cena, entre parênteses, Pulpo, 2001. Também, nesse percurso, emergem temas concretos da vida social que se articulam à cena ou ao trabalho cotidiano do coletivo, trazendo à tona a possibilidade de refletir de modo mais amplo sobre os modos de produção artística e suas relações com o tempo histórico, social, nos quais eles se produzem, entre parênteses, Secato, 2010. Assim, em alguns contextos artísticos ao longo do último século, as diferentes dimensões do processo criativo são reconhecidas e debatidas pelos sujeitos que dele participam, em vez de estarem centralizados nas mãos de um encenador. Página 4. Um dos desafios que se apresenta no ambiente escolar quando se pensa nesse aspecto específico parece estar em conseguir construir um processo de apropriação de procedimentos para a construção de sentidos em cena, gradativamente no pouco tempo que o componente curricular Artes tem semanalmente na maior parte da educação básica. Carmela Corrêa Soares, entre parênteses 2010, em diálogo com autores franceses e sua experiência em uma escola pública, afirma as potencialidades do jogo como objeto estético e da produção de pequenas formas do cotidiano escolar, por meio do trabalho sobre a atenção, o olhar e a escuta. A aposta estaria em dar maior profundidade à experimentação e investigação estética da produção de uma pequena performance ou cena do que na produção de um grande espetáculo de fim de ano. Nesse sentido, a organização pedagógica do trabalho cotidiano é parte do desafio e dessa possibilidade de criação. O-A, professor-A, precisaria levar às últimas consequências o lema de que menos é mais. Menos propostas de jogos para cada dia de trabalho, proposição de registros rápidos para construir memórias que possam ser acessadas após uma semana, utilização de encontros inteiros para leitura de cenas e protocolos, uma espécie de redimensionamento e distribuição da prática em pequenas doses se faz necessária, especialmente se tomamos como parâmetro a temporalidade vivenciada em grupos ou coletivos, e mesmo em aulas práticas no ensino na graduação, com duração estendida entre 2 e 4 horas contínuas de trabalho. Bastante articulado ao primeiro, o segundo elemento que destaco entre os meus interesses é a compreensão do processo de criação como processo de conhecimento coletivo. Zerzur Grotowski afirmava em 1960, abre aspas, a forma, a sua estrutura, a sua variabilidade, o seu jogo dos opostos, colchetes, é um peculiar ato de conhecimento. O ato de conhecimento, por sua natureza, é algo aberto, não acabado. Não pode ser uma repetição de métodos e efeitos. Fecha aspas. Abre parênteses, Apud, Flaschen, Polastrelli, 2007, P.46-47, fecha parênteses, ponto. Antônio Araújo, já em 2012, abre parênteses,
página 109, fecha parênteses, reflete, abre aspas. Experimentamos um tipo de criação artística que ocorre, entre colchetes 3 pontos, no encontro com o outro, na presença do outro. A colaboração é um dispositivo de pesquisa. A criação, uma prática de rede, fecha aspas. Enfatizo ainda a forma específica de produzir conhecimento quando se cria artisticamente. Conhecimento tátil, sensorial, móvel e movente a partir do encontro e dos confrontos com outros, reelaborando, editando e poetizando em formas corporais gestos, sons, palavras, luminosidades, visualidades da cena. Abre aspas. O processo não produz apenas conhecimento, mas é, em si mesmo, conhecimento. Fecha aspas, abre parênteses, Araújo, página 5, 2012, p.108, fecha parênteses, traço. Ou seja, não se trata de um percurso que só tem sentido em sua finalização ou objeto final resultante do percurso. Trata-se das descobertas, tensões e reviravoltas que são conquistadas ou travadas a cada momento dele, a cada conflito entre os participantes, a cada encontro corporal. Do mesmo modo, na concepção de educação que inspira essa reflexão, a escola é tempo e espaço de fomentar curiosidade, proporcionar processos de construção de conhecimento, em oposição à ideia de aquisição sumária deles ou consumo de conhecimentos como produtos acumuláveis. Por conseguinte, o trabalho cotidiano do /A, professor /A de teatro seria criar esses ambientes investigativos, ainda em diálogo com Antônio Araújo, criar campos de experiência em que se engendram sentidos cênicos por meio do conhecer-se, conhecer os outros e o mundo. O primeiro desafio nesse processo seria ler os interesses reais do grupo de estudantes para lançar desafios também reais ao grupo. Nem todos os as estudantes numa sala de aula escolar terão desejos e disponibilidade para entrar em cena como performers. Perceber as diferentes possibilidades de cada pessoa participante do processo pode gerar experimentações de escritura, composição de trilhas sonoras e cenários, proporcionando outros modos de distribuição de papéis e formas de engajamento no processo de criação. Por fim, voltando à afirmação inicial, a experimentação artística e elaboração de formas artísticas no cotidiano dos encontros são elas mesmas um modo singular de aprender e conhecer da concepção de educação e de processo artístico que inspira essa reflexão. O terceiro traço que me interessa para o diálogo entre as formas artísticas do último século e os processos de ensino em contextos escolares é a presença do corpo e do espaço no centro da cena contemporânea. Há tempos se discute as diversas mudanças estéticas na criação e composição das artes da cena. O texto teatral ou mesmo uma fábula não são necessariamente o eixo em torno dos quais giram os percursos criativos cênicos. Assistimos a um processo de borramento de fronteiras entre campos artísticos, incluindo a emergência das tecnologias da informação em cena ou a presença das telas e projeções nela, entre outros traços heterogêneos em diferentes países e criadores /as deste último século. Abre parênteses, Feral, 2008, Lerman, 2009, fecha parênteses. Particularmente, os elementos que mais me envolveram como performer e pesquisadora foram os deslocamentos de sentido e papel dos corpos e da espacialidade nessa cena contemporânea. Página número 6. Corpos não mais como organismos, apenas ou instrumentos a serviço da construção de, abre parênteses, ou da metamorfose em, fecha parênteses, uma personagem. Corpos plásticos, complexos, subjetivos, sociais, políticos. Espacialidades reinventadas, seja no uso de arquiteturas diversas para o fazer teatral, seja pela ocupação de espaços urbanos, anexação do real, deambulações de atores, performers e público por espaços tematizados em e pela cena. De meu ponto de vista, essas proposições estéticas abriram possibilidades instigantes para o trabalho no contexto da escola básica. De um lado, há um modelo concebido em série para a arquitetura escolar na esfera pública que, na maior parte das vezes, proporciona espaços reduzidos para as aulas.
sobrecarregados por mobiliário igualmente produzido em série, dificultando experimentações cênicas como habitualmente se vivencia em cursos livres de teatro e em salas de aula na formação inicial de professores/as de teatro. De outro lado, em diálogo com essas proposições estéticas que venho destacando, o jogo entre corpos e arquiteturas, ressignificando sentidos já dados para tais construções arquitetônicas, a deambulação e a corporalidade desses sujeitos políticos como centro da criação cênica, não necessariamente demandam a utilização de anfiteatros ou salas vazias com pisos em madeira para sua efetivação. Outras poéticas e ações artísticas passam a habitar as práticas docentes de diferentes professores/as performers. Abre parênteses, Araújo, 2013, Bonato, 2009, Oliveira, 2015, Raquel, 2015, fecha parênteses. Dentre os quais eu me incluo. Os 3 aspectos destacados até aqui já configuram uma prática teatral com traços contemporâneos no contexto escolar que questiona a ideia de se fazer teatro em datas comemorativas ou para ensinar conteúdos de outras disciplinas escolares. Do ponto de vista histórico, penso que se tratou de um processo de variar as poéticas possíveis em sala de aula escolar, levando o fazer teatral além da ideia da montagem de um texto. Essa mudança na atitude dos/as professores/as de teatro já poderia ser, então, aproximada à ideia de ação cultural, na qual o conjunto dos atores sociais envolvidos naquele processo definem seus próprios fins no universo da cultura, nesse caso, no universo do teatro. Definem seus fins e, com o tempo, se apropriam dos modos de produção de sentido nesse universo. Um último elemento importante a destacar é certa disparidade entre os avanços instituídos no campo da criação e da pesquisa em artes cênicas ou no campo específico da pedagogia do teatro e a instabilidade dos página 7, processos de consolidação e legitimação do ensino de teatro, abre parênteses, e mesmo das diferentes modalidades artísticas, fecha parênteses, da educação básica brasileira. Uma legislação abrangente foi conquistada na década de 1990, afirmando a obrigatoriedade do ensino de arte em toda a educação básica. Entretanto, a situação concreta da legitimação desse campo de conhecimento em diferentes regiões do país até hoje é extremamente heterogênea e, por vezes, precária do ponto de vista daqueles que atuam cotidianamente na escola. Essa precariedade vai desde a falta de concursos públicos para professores de cada campo artístico, na maior parte das redes municipais e estaduais, passando pela reduzida compreensão de dirigentes, docentes e estudantes sobre o lugar do fazer artístico na educação formal, até o pouco espaço e tempo curricular destinado para as artes na escola. As palavras desafio e ousadia me parecem sintetizar a paisagem, abre parênteses, fecha parênteses, tensa, daqueles e daquelas que buscam instaurar processos artísticos coletivos no contexto escolar da atualidade. Se já não estava consolidado o lugar simbólico e concreto das artes na educação básica desde as conquistas da década de 1990, a partir dos processos de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, da reforma do ensino médio e das eleições presidenciais de 2018, o contexto precário recrudesceu. Em minha trajetória escolar ou formativa, nunca presenciei um momento na história brasileira que tenha questionado tão profundamente a importância do direito ao estudo e experiência artística na formação de qualquer pessoa, mas ainda a função e sentido da educação formal. Diante desse quadro, as ações artísticas que se apresentam na próxima sessão são, cada vez mais, fórmulas minúsculas, singelas, micropolíticas, em busca de variar e dar manutenção a formas de existência dissonantes que o fazer artístico pode proporcionar. Abre parênteses, ID, fecha parênteses, ações em desdobramento. Citação longa. A teoria como prática interdisciplinar ou disciplinar, prefiro hoje dizer dialoga com a expansão das artes, mas também com a expansão e a problematização da própria categoria de arte, considerando os fluxos entre arte e vida num duplo sentido, não apenas a partir das transformações que a arte veio colocando em nossa vida contemporânea,
como também incluindo muito especialmente as mutações e contaminações que o espaço do real e as práticas cidadãs introduziram no campo cada vez mais expandido da arte e de todos os sistemas de representação. Abre parênteses, Cavalheiro, 2010, P.136, fecha parênteses. Página número 8. Os contornos atuais das ações e da reflexão que passo a apresentar se configuram nos últimos anos, quando elementos de minhas práticas artísticas como performance se articulam de maneira mais estreita ao trabalho cotidiano como docente, tanto no contexto da sala de aula na universidade, quanto em ações em parceria com professores de educação básica no espaço escolar. Venho chamando o conjunto multifacetado e nada homogêneo das ações artísticas que compartilho nesse texto, entre outras que tenho experimentado como performer docente, de práticas artísticas da cena contemporânea expandida. A noção de campo expandido nas artes da cena foi tomada de empréstimo desde o debate instaurado por Rosalind Krauss, no clássico texto Sculpture in the Expanded Field, de 1979, publicado no Brasil em 1984. Tal noção parece ter conseguido abarcar, como diria Iliana Diegues, Cavalheiro, entre parênteses 2010, as cenas e cenários que transbordam dos marcos do teatral no senso estrito, possibilitando refletir sobre as teatralidades, as performatividades e as corporalidades que emergem no último século, em sua multiplicidade de formas artísticas, sociais e políticas, de atores sociais, abre parênteses, não apenas artistas, mas cidadãos em geral, fecha parênteses, e de espaços, abre parênteses, não apenas culturais ou teatrais, mas nas ruas das cidades, em locais de conflitos políticos, etc., ponto, fecha parênteses, ponto. Nesse escopo, interessa-me particularmente a possibilidade de agir e refletir no campo das artes e da formação de professores/as de teatro, articulando olhares entre a vida cotidiana dos corpos na sociedade e as formas artísticas que se desdobram deles. Mais ainda, agir e refletir nesse campo, assumindo que há teatralidade e performatividade emergindo das interações sociais e que há uma produção intencional de corporalidades teatrais ou performativas que se engendram nas tensões históricas e políticas na sociedade. Vale lembrar, novamente em diálogo com Helena de Cavalheiro. Citação longa, colchetes, 3 pontos, colchetes. Não é por cansaço ou esgotamento das formas teatrais tradicionais que chegamos à percepção das teatralidades nos espaços sociais. De algum modo, a existência e o reconhecimento dos dois espaços, os artísticos e os sociais, implica numa dada relação consciente, ou não, desses espaços e situações. Parênteses, Cavalheiro, 2010, P.143, fecha parênteses. Particularmente, minha experimentação artístico-pedagógica de cruzamento entre essas duas esferas, abre parênteses, artística e social, fecha parênteses, parte de uma concepção de ensino de arte e de uma intenção consciente de questionar quaisquer pré-requisitos para a criação artística, bem como da necessidade de romper com, página 9, a vida besta, como delineada por Pelbart, entre parênteses 2003. Romper com automatismos e produtivismos, instaurar tempos distendidos e presenças dilatadas, em especial, nesses dois contextos da educação formal, a universidade e a escola básica. Nesse sentido, é que considero a própria escola como uma expansão dos cenários nos quais essa cena expandida veio se apresentando nesse século. A partir da contextualização construída até aqui, apresento a seguir um breve caleidoscópio de práticas realizadas na universidade e em parceria com professores da escola básica, nota número 2, delineando-as como ações artísticas no cenário expandido da educação formal. Breviário. O ponto de partida das ações que compartilho a seguir tem sido sempre criar rupturas no ritmo acelerado de vida que crianças, jovens e adultos levam na atualidade, incluindo os contextos da escola e universidade. Assim, o desafio inicial é sempre a pausa. Entregar o peso, respirar, perceber a si mesmo. Então, encontrar os olhos dos/as companheiros/as de trabalho. Encontrar as mãos, caminhar juntos/as, inicialmente dentro da própria sala de trabalho.
Nesse processo, em geral silencioso, também há um reencontro entre professores/as e estudantes, entre corpos e o espaço, e a instauração de outros modos somáticos de atenção. Abre parênteses, sordas, vírgula, 2011b, fecha parênteses. Outras temporalidades e espacialidades no fluxo, por vezes repetitivo do cotidiano escolar. De modo geral, essa premissa dialoga com as ideias e ação de pensadores e/ou ativistas como Milton Santos, entre parênteses 2001, o grupo dos situacionistas, abre parênteses, Debord, 1999, fecha parênteses, performers, artistas e coletivos caminhantes, abre parênteses, Careri, 2013, ponto e vírgula, Jacques, 2014, ponto e vírgula, Veloso, 2017, fecha parênteses, que vem buscando fazer uma leitura crítica dos projetos urbanísticos iniciados na modernidade e encontrar outras formas de habitar a cidade e a si mesmos em tempos de produtivismo, aceleração programada e esvaziamento de sentidos da vida. Elásticos, abre parênteses, na cidade e na escola, fecha parênteses, traço. A proposição se inspira no programa de performance de Gustavo Ciríaco e Andrea Somberger, entre parênteses 2006. Aqui Enquanto Caminhamos, relido como deriva pelo coletivo Teatro Dodecafônico. Um elástico largo envolve grupos de pessoas que caminham sobre as seguintes instruções: manter o elástico tensionado entre os corpos sem deixá-lo cair. Caminhar coletivo e silenciosamente a partir das perguntas: o que nos, página 10, faz caminhar? O que nos faz parar? Numa primeira experiência, 2 docentes e 2 estudantes de graduação se colocam no centro da cidade e caminham, pausam, tocam árvores nas calçadas, janelas, portões, caminham no meio-fio, se emaranham no elástico fio, se aproximam e distanciam, tensionando as distâncias. O deslocamento se arrasta, o tempo se distende. 1h30, 4 quadras, chove, pausa no boteco de porta minúscula. Encerra-se a experiência que será levada para a escola na semana seguinte. Na escola básica, nos subdividimos em grupos de 6 ou 7 pessoas, misturando adolescentes de 9º anos, estudantes de graduação e docentes. Antes de sair do anfiteatro da escola, fechar os olhos, pausar, entregar-se ao chão, dar-se tempo. Só depois levantar, estar num grupo e caminhar. Um primeiro desafio: caminhar a partir de 7 vontades, 14 pés, 14 olhos, 14 mãos e uma escola com desníveis, escadas, rampas, corredores por vezes estreitos, refeitório cheio de mesas e bancos. Um primeiro prazer: sair da sala fechada, sair da sala escura, estar ao ar livre, sentir o sol na pele e estar pelos espaços da escola enquanto a maior parte da população dela está em salas. Há sorrisos de prazer, há sorrisos de quem planeja desafiar o grupo. Tensionar ao máximo o elástico, ficar nas suas margens, por fora do círculo que ele delimita entre os corpos, subvertendo a ideia inicial. Há corpos que escalam muretas e muros, grupos subdivididos em desníveis, revelando estratos de arquiteturas, emoldurando recortes antes invisibilizados, corpos antes invisibilizados. A ação enquanto se faz rompe fluxos estabelecidos na rotina escolar. Instaura outras ocupações do espaço, convida plateias, abre parênteses, merendeiras, faxineiras, seguranças, fecha parênteses, passantes, habitantes da escola. Desde dentro da ação, também eu inverto olhares para os/as estudantes. Vejo-os performar, testar possibilidades, limites e regras, para odiar proposições. O recorte dado pela proposição engendra suspensões de papéis, formação de comunidades transitórias, rearticulação de formas de conhecer a si mesmos e o espaço escolar temporariamente. Dos afetos nos espaços, traço. Deriva em dupla, proposta tanto na universidade quanto na escola básica pelos 2 docentes, convidando 1/a, 2/as estudantes a levar o/a, outro/a, para lugares significativos daquele espaço ao longo de sua história de convívio com a escola. É possível caminhar, pausar, contar uma história vinculada aos espaços que se percorrem. Ao final do tempo dado para a caminhada, 10 minutos para uma escrita automática,
modalidade emprestada das práticas surrealistas, na qual o convite é que se, página 11, escreva sem tirar o lápis do papel, sem seleção ou composição premeditada. Uma escrita que explora territórios do inconsciente, flerta com a literatura, abre parênteses, Veloso, 2017, fecha parênteses, com a descrição fenomenológica, com os cadernos de campo etnográficos. Uma espécie de composição em tempo real na escritura. O momento da escrita, o aqui e agora em sua execução foi intensa. Os corpos se debruçavam literalmente sobre o papel, deitando ou barras, sentados, barras, no chão, desenhando, lançando palavras em caixa alta no papel, tecendo micronarrativas. A tarefa da escrita, tão presente no cotidiano escolar, parecia ali relida por um acontecimento significativo vivenciado na caminhada pela escola. A noção de psicogeografia, abre parênteses, Debord, 1999, fecha parênteses, ou de mapa afetivo tomava corpo na experiência de todos. No processo artístico-pedagógico em que essa ação se inseriu, a produção textual resultante trouxe à tona os itinerários vividos pelos estudantes, as emoções e tensões de suas histórias naquele espaço. A partir das ações compartilhadas, dos espaços presentes nas narrativas, das memórias significativas trazidas nas escritas, começamos a construir o roteiro para a edição de um audiotour. A deambulação efetiva pelo audiotour foi uma culminância no processo vivenciado, servindo como espécie de processo ritual na finalização da trajetória dos estudantes de 9º ano na escola e dos graduandos na licenciatura, nota 3. Emergem estados liminares com suspensões de papéis e hábitos coletivos. Engendram-se vínculos sociais pouco experimentados entre as pessoas nesse contexto, bem como momentos dentro e fora do tempo ou das estruturas sociais dadas, a semelhança das observações feitas por Victor Turner, abre parênteses, 2013, P.97-98, fecha parênteses, sobre liminaridade e comunitas. Nota número 4. Caminhar, parar, ler, escutar, escrever. Em círculo, próximos ao tamarindeiro, no pátio interno de um prédio universitário, fechamos os olhos. Proponho que voltemos a atenção a diferentes dimensões de nossa sensorialidade, que estão sendo atravessadas pelos múltiplos estímulos do ambiente. Os sons de ventos, pássaros, máquinas e pessoas no entorno. O contato entre pés e solas de sapato, entre eles e o piso. O vento nos fragmentos de pele expostos. Os tecidos em contato com a pele. Os aromas ou paladares presentes naquele instante. Em seguida, convido para que caminhemos em duplo pelo campus universitário. Uma pessoa de olhos fechados sendo guiada e outra escolhendo os percursos. Quem guia, além de orientar o percurso daquela de olhos fechados, escolhe paisagens, momentos para propor pausas, posicionar-se ao par diante de algum recorte espacial e ler um página 12, de texto, posicionando-se atrás dela. Após 1 hora de trajetória, trocam-se os papéis nas duplas. Ao final do processo, cada pessoa tem 10 minutos para realizar uma escrita automática. O texto em leitura era o capítulo Terra, Céu, Vento e Tempo, de Tim Ingold, nota 5. Lido no contexto de disciplina de pós-graduação, nota 6. Toda organizada em torno de caminhadas e leituras feitas em deslocamentos. No cruzamento entre o programa e o texto intencionalmente escolhidos, a aleatoriedade dos percursos e pausas eleitos pela pessoa condutora, também em deriva, emergem experiências sensoriais significativas, sincronias, ressignificações do espaço. Sou guiada, deito-me no gramado sob um sol leve, há prédios em reforma, terra vermelha exposta. Uma copa de árvore se ergue distante de meu ponto de vista desde o chão, que me leva a ver o contorno do céu nela. As linhas da arquitetura de um bloco, por fim, as nuvens. Enquanto minha atenção se desloca, meu companheiro narra. Abre aspas. O morro não é um objeto na superfície da terra, mas uma formação dessa superfície. Abre colchetes, 3 pontos, fecha colchetes. E o fogo não é um objeto, mas uma manifestação do processo de combustão. Fecha aspas, abre parênteses, Ingold, 2015, P.
182, fecha parênteses. E continua, abre aspas, tampouco as nuvens são objetos. Cada uma é antes uma tumescência vaporosa, incoerente, que incha e é carregada pelas correntes do meio. Observar as nuvens é ter um vislumbre fugaz de um céu em formação, nunca o mesmo de um momento ao seguinte, fecha aspas, abre parênteses, Ingold, 2015, p.182, fecha parênteses. Corpo que se desloca e pausa. Texto nômade. Ouvir e dizer o texto em meio a um percurso caminhado, ao ar livre. Transforma a experiência da leitura feita previamente por mim no escritório doméstico. O tempo de leitura, o tempo de escuta das palavras do outro enquanto olho o mundo desde o chão, transforma o momento em fruição. Fruição em si do outro, do lugar. O lugar olhado das coisas é deslocado. O lugar escutado do texto também. O espaço retraço emoldurado, escuta alterada. Experiência estética e de conhecimento deslocada. Túnel. Em 1973, Lygia Clark propunha pela primeira vez essa ação, em que as pessoas, abre parênteses, que transitam entre os espectadores e performers, fecha parênteses, são convidadas a atravessar um tubo de pano de 50 metros. Em 2018, na finalização de um semestre de ações performáticas e deambulatórias envolvendo docentes e estudantes de graduação em teatro e de 9º ano no ensino fundamental, produzimos 2 tubos de malha vermelha com cerca de 7 metros de comprimento cada. Convidamos as participantes do processo a experimentar o deslocamento por esse espaço reduzido que, desde a página 13, posta da artista, é aproximada ao canal de passagem do nascimento e a experiência de claustrofobia / sufocamento. Passamos pelo tecido individualmente e numa segunda oportunidade em duplas, abre parênteses, cada um partindo de uma extremidade do pano, fecha parênteses. Como ação de reperformance, guardados seus ajustes para as dimensões de espaço e tempo do contexto escolar, a experiência vivida deu passagem ao riso, à gargalhada, ao emaranhamento. Ofegantes, cansados, aliviados ou simplesmente inertes, imóveis estirados no chão, entregando o peso, respirando, os corpos reapareciam, abre parênteses, renasciam, fecha parênteses, ao final do túnel. No lugar do choro do nascimento, o riso, por prazer, por medo ou nervosismo. Ao final do percurso, um riso de alívio, de conquista pela chegada ao mundo, talvez um mundo mesmo renovado, abre parênteses, sua luminosidade, sua atmosfera e nosso encontro com ele, fecha parênteses, pelo acontecimento. Renascíamos entre nós, com os corpos transformados. Ao final desse pequeno compartilhamento, compreendo tais dispositivos e suas resultantes como ações artísticas no contexto escolar. A proposição de programas que instauram tempos distendidos, modos somáticos de atenção diversos, possibilitam transformações na percepção que temos de nós mesmos e de nossa interação com o mundo. Trata-se da criação de situações, da emergência de acontecimentos, sem finalidades pré-determinadas. Os programas dão instruções que se configuram como modos de fazer, delineiam um modo deliberado de estar na situação ou de prestar atenção, organizam ações e composições. Um espectador externo pode enxergar ali uma ordenação estética artística. Um participante ou espectador interno, ao grupo de participantes também. O que me parece singular é a instauração de atos coletivos em que cada corpo trabalha sobre seus próprios modos de estar no mundo, compondo conscientemente com outros seres e com o ambiente. Nesta atitude estariam simultaneamente o potencial estético e ético das ações, bem como o delineamento de um modo peculiar de aprendizagem. 2 contornos do processo pedagógico. De maneira geral, a proposição dessas ações parte de 2 procedimentos. De um lado, o contato inicial ou a posteriori com imagens, vídeos, materialidades distintas criadas por outros / as pessoas que se autodenominam artistas ou não, que têm realizado ações semelhantes em outros espaços e tempos. Deste modo, o estudo conceitual e a contextualização histórica das, página 14, referências se dão no processo de fruição dessas ações, por atravessamento estético, ético, por encantamento,
indagação, indignação. De meu ponto de vista, esse modo de proceder se torna chave na organização dos processos coordenados por mim nos últimos anos. Ele se fundamenta no compartilhamento de meus interesses efetivos por artistas, estudiosos, _as, contexto de pesquisa, assim como pela exposição das ações em que eu estive implicada. O entrelaçamento entre esses dois aspectos de tal procedimento, a exposição efetiva dos interesses da/o docente e o estudo do campo artístico por meio de uma experiência significativa de fruição. Parece-me ser uma das dimensões que tem ressignificado minhas práticas no ensino do teatro. De outro lado, a dinâmica de trabalho se fundamenta especialmente na ação propriamente dita e numa ação que se direciona a si mesmo, em agir coletivamente a partir da reperformance ou da criação coletiva de programas a serem cumpridos pelo próprio grupo. Ação experimentada por todos os corpos, pessoas que estão no processo, professores/as e estudantes, sem exceção. Citação longa. Assim como em algumas escolas filosóficas da antiguidade, certas ações performáticas exigem que o artista modifique atitudes ou mesmo comprometa um tipo de ascesis, entre parênteses, ascés, para mobilizar as energias necessárias e canalizá-las ao ato criativo. Numa arte que trabalha com grande liberdade em relação às convenções e estilos, a criação se apoia muitas vezes no cultivo de estados de corpo-mente que sustentarão os dispositivos de comunicação com o público. Abre parênteses, Quilite, 2014, P.19-20, fecha parênteses. Exposição de si aos acontecimentos em sua imprevisibilidade. Ação sobre si, atravessamento, fruição coletiva. Esse trabalho sobre si, que Cassiano Quilite evoca, envolvendo a quebra, abre parênteses, ainda que temporária nos casos que compartilhe, fecha parênteses, de hábitos e temporalidades, é o que parece trazer tanto aquela suspensão do fluxo mais mecanizado da vida, como a abertura e irrupção de outros estados corporais, nos quais se suspendem papéis sociais e se criam laços intensos entre os participantes, engendrando antiestruturas e comunitárias. Tais irrupções, assim nomeadas, se aproximam, como dito anteriormente, dos estudos de Victor Turner, entre parênteses 2013, acerca dos processos rituais e dos dramas sociais nos quais emergem estados liminares, abre aspas, abre colchetes, fecha colchetes. Estados de trânsito, de movimentos coletivos espontâneos que geram associações temporais, não hierarquizadas, e onde se concretizam ações sociais que invocam possíveis transformações, ou onde se constituem espaços simbólicos página 15, transformadores, abre colchetes, fecha colchetes, fecha aspas, diz Ileana Diegues Caballero, abre parênteses 2010, P.145, fecha parênteses, ao estudar o mesmo autor. A articulação entre esses dois procedimentos, a fruição de proposições estéticas de artistas ou coletivos e o convite efetivo por viver acontecimentos, criar situações, abre parênteses, ou ações artísticas, fecha parênteses, é que me parecem configurar essa, abre parênteses, fecha parênteses, ação, acerca da potencialidade desses dois contextos de educação formal, abre parênteses, escola básica e universidade, fecha parênteses, como espaços culturais e artísticos, nos quais se constituem tempos e espaços dissonantes em que se produz diferença, variação nos modos de existência institucionalizados. Considerações finais. Citação longa. Assim, a conhecida fórmula de Bayes, entre parênteses 2011, uma aspa, cada homem um artista, uma aspa, não significa transformar necessariamente uma pessoa em um escultor ou em um ator. Trata-se de resgatar o sentido artístico que nossas atividades podem adquirir, contrapondo-o às formas de trabalho alienado e à racionalização instrumental da produção. Abre parênteses, Quilite, 2014, P.13, fecha parênteses. As proposições que compartilhei são fragmentos de processos artísticos, pedagógicos, instaurados na universidade ou em parceria entre universidade e escola básica, que se constituem, a meu ver, como ações artísticas.
Não se trata, nesses casos, de transmitir conhecimentos desde uma pessoa que sabe para outra que ignora. Abre parênteses, Rancière, 2002, fecha parênteses. Trata-se de convidar, convocar, provocar a si mesmo e a outros, a se abrir para os acontecimentos que emergem nessas proposições, com seus traços estéticos e éticos, e que já se configuram no ali e agora de sua ação, numa espécie de enunciação simbólica, engendrando modulações de corporalidade, suspensões de papéis, transformando estudantes e docentes em performers e em espectadores/as. É nesse sentido ainda que escola e universidade se tornam, na atualidade, espécies de agentes de resistência em tempos de apagamento de memórias. Seja em sua dimensão cultural histórica conservadora, como afirma H. Arendt, abre parênteses, 1979, fecha parênteses, ao sublinhar nossa responsabilidade pela manutenção da inteligibilidade do mundo, seja como espaço, tempo, propício para criar interstícios sociais, performatividades subversivas. Abre parênteses, Cabaleiro, 2010, fecha parênteses. E outros modos de existência, abre parênteses, Killich, 2014, fecha parênteses, no mundo. Como corpo sensível, reflexivo, político, atravessada pelo tempo presente, fazer de minhas práticas docentes possíveis ações artísticas no cotidiano dos processos da formação de professores / de teatro, seja na Univer, página 16, cidade, seja na escola básica, se constitui uma tática de atuação e produção de outras formas possíveis de existência, no momento histórico em que vivemos. Notas. Nota número 1. O projeto de pesquisa em questão se chama Corporalidades, Teatralidades, Performatividades na Cena e na Educação Contemporânea. Olhares globais, ações em rede, ações locais. Cobrindo o período de 2017 a 2021. Nota 2. Refiro-me aqui especialmente ao professor Getúlio Góes de Araújo, da Escola de Educação Básica da UFO, a quem agradeço a parceria que temos construído e a autorização para citar as experiências realizadas em conjunto e em outros textos apresentadas conjuntamente. Nota número 3. O processo de composição do Audio Tour foi compartilhado em texto na revista Urdimento V.1,N.34, abre parênteses, K1.Araújo, 2019, fecha parênteses, ponto. Vitor Tanner, abre parênteses, 1920-1983, fecha parênteses, aprofundou os estudos sobre essas noções no livro clássico do campo antropológico, O Processo Ritual, traduzido e editado no Brasil pela editora Vozes. O estudioso desenvolve abordagem articulando elementos da antropologia e do teatro para análise do que ele passou a chamar de dramas sociais. Nota número 5. Tim Ingold, abre parênteses, 1984, fecha parênteses, é antropólogo britânico com estudos na fenomenologia de Merleau-Ponty, que vem desenvolvendo o que ele denomina de antropologia ecológica, a partir, entre outras coisas, do questionamento das categorias de natureza e cultura. Nota número 6. Intituladas Cenas e Escritas, Memórias, Aprendizagens e Procedimentos de Criação, ainda em 2019, também ofereci disciplina na graduação, abre parênteses, Pedagogia do Teatro 3, fecha parênteses, compartilhando procedimentos de trabalho vinculado a caminhadas como práticas estéticas e políticas. Referências. André em caixa alta, Carminda Mendes, ponto, em negrito, o teatro pós-dramático na escola, ponto, São Paulo, ed.unesp, em caixa alta, 2011, ponto. Araújo, em caixa alta, Antônio, ponto, a cena como processo de conhecimento, ponto, IN, Ramos, em caixa alta, Luiz Fernando, ponto, arte e ciência, em negrito, Abismo de Rosas, ponto, São Paulo, Abrace, 2012, P.105-113, página 17. Araújo, em caixa alta, Getúlio Góes D. All Star, um estudo autoetnográfico sobre adolescentes, teatro e escola, em negrito, 2013, tese, abre parênteses, doutorado em artes cênicas, fecha parênteses,
traço, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, 2013, ponto. Arendt, caixa alta, vírgula, Hannah, ponto. Entre o passado e o futuro, ponto. São Paulo, dois pontos, perspectiva, vírgula, 1979. Bonato, em caixa alta, vírgula, Mônica Torres, ponto. Percursos entre arte contemporânea e processos de criação cênica na escola, ponto. IN, dois pontos, em caixa alta, reunião científica da Abrace, vírgula, 5, vírgula, 2009, vírgula, São Paulo, ponto. Anais, três pontos, São Paulo, vírgula, 2009. Em caixa alta, Bourdieu, vírgula, Pierre, ponto e vírgula, Passeron, em caixa alta, vírgula, Jean-Claude, ponto, a reprodução em negrito, dois pontos, elementos para uma teoria do sistema de ensino, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, editora Francisco Alves, vírgula, 1982. Em caixa alta, Cabaleiro, vírgula, Ileana Diegues, ponto, cenários expandidos, ponto, entre parênteses, representações, teatralidades e performatividades, ponto. Urdimento, traço, revista de estudos em artes cênicas, em negrito, vírgula, Florianópolis, vírgula, V.15, vírgula, P.135, traço 148, vírgula, 2010. Em caixa alta, K1, vírgula, Paulina Maria, ponto e vírgula, Araújo, em caixa alta, vírgula, Getúlio Góes D, ponto, caminhar, desacelerar, traço, uma experiência com audio tour e fotoperformance na escola. Ponto. Negrito. Urdimento, traço, revista de estudos em artes cênicas. Vírgula. Florianópolis, vírgula, V.01, vírgula, N.34, vírgula, P.224, traço 235, vírgula, 2019. Em caixa alta, Careri, vírgula, Francesco, ponto, Walkscapes, dois pontos, o caminhar como prática estética, ponto, São Paulo, dois pontos, G maiúsculo, ponto, Dili, vírgula, 2013, ponto. Em caixa alta, Secato, vírgula, Maria, ponto. O teatro vocacional e a apropriação da atitude épica dialética, ponto, São Paulo, dois pontos, ED, ponto, UCTEC, vírgula, 2010, ponto. Citro, em caixa alta, vírgula, Silver, ponto, Cuerpos Significantes, traço, travessias de uma etnografia dialética, ponto, Buenos Aires, dois pontos, Biblos, vírgula, 2009. Em caixa alta, Xordas, vírgula, Thomas J, ponto, modos somáticos de atenção, ponto, IN, dois pontos, Citro, Silvia, abre parênteses, CORD, ponto, fecha parênteses, pontos. Cuerpos plurales, ponto, antropologia de desde los cuerpos, ponto, Buenos Aires, dois pontos, Biblos, vírgula, 2011, A, ponto, P, ponto, 83-104. Em caixa alta, Xordas, vírgula, Thomas J, ponto, embodiment, dois pontos, agents, sexual difference and illness, ponto, IN, Márcia, traço, Lies, vírgula, Francis, abre parênteses, org, ponto, fecha parênteses, ponto, a companion to the anthropology of the body and embodiment, ponto, Chichester, vírgula, UK, dois pontos, John, Will and Sons, vírgula, 2011, B, ponto, P, ponto, 137-156. Debord, em caixa alta, vírgula, Guy, ponto, Teoria de la deriva, abre parênteses, 1958, fecha parênteses, ponto, em negrito, Internationale Situationiste, vírgula, Madrid, vírgula, literatura gris, vírgula, V, ponto, I maiúsculo, vírgula, 1999, ponto. Página 18. Em caixa alta, Escusa, vírgula, César, ponto. Criadores criando comunidade, ponto. Terredores de visiones e saberes, ponto. IN, dois pontos, Nogueira, vírgula, Márcia Pompeu, ponto. Teatro na comunidade, dois pontos. Conexões através do Atlântico, ponto, Florianópolis, dois pontos, ED, ponto, UDESC, em caixa alta, vírgula, 2013, ponto, P, ponto, 5262. Em caixa alta, Feral, vírgula, Josette, ponto,
por uma poética da performatividade, dois pontos, do teatro performativo, ponto, em negrito, revista Sala Preta, vírgula, São Paulo, vírgula, V.08, P.197-210, 2008. Em caixa alta, Flaschen, vírgula, Ludwig, ponto e vírgula, Polastrelli, vírgula, Carla, abre parênteses, org, ponto, fecha parênteses, ponto, em negrito, o Teatro de Jerzy Grotowski, 1959-1969, ponto, São Paulo, dois pontos, perspectiva, ponto e vírgula, Pondeteira, vírgula, IT em maiúsculo, dois pontos, Fontazione, Pontedeira, Teatro, vírgula, 2007. Em caixa alta, Foucault, vírgula, Michel, ponto, Vigiar e Punir, em negrito, ponto, Petrópolis, dois pontos, Vozes, vírgula, 1994. Em caixa alta, Gertz, vírgula, Clifford, ponto, em negrito, A Interpretação das Culturas, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, editora LTC, vírgula, 1989. Em caixa alta, Ingold, vírgula, Tim, ponto, em negrito, Estar Vivo, dois pontos, Ensaios sobre Movimento, Conhecimento e Descrição, ponto, Rio de Janeiro, dois pontos, editora Vozes, vírgula, 2015. Jacques, em caixa alta, vírgula, Paola Berstein, ponto, em negrito, Elogio aos Errantes, ponto, Salvador, dois pontos, EduFBA, vírgula, 2014. Em caixa alta, Lerman, vírgula, Hans Thies, ponto, em negrito, Teatro Prosamático, ponto, São Paulo, dois pontos, Cossack Knife, vírgula, 2009. Em caixa alta, Maus, vírgula, Marcel, ponto, em negrito, Sociologia e Antropologia, ponto, São Paulo, dois pontos, Cossack Knife, vírgula, 2003, ponto. Em caixa alta, Maus, vírgula, Marcel, ponto, Manual de Etnografia, em negrito, ponto, Buenos Aires, dois pontos, Fundo de Cultura Econômica, vírgula, 2006. Em caixa alta, Merleau, traço ponte, vírgula, Maurice, ponto, em negrito, O Visível e o Invisível, ponto, São Paulo, dois pontos, ED, ponto, Perspectiva, vírgula, 2003. Em caixa alta, Merleau, traço ponte, vírgula, Maurice, ponto, em negrito, O Olho e o Espírito, dois pontos, seguido de A Linguagem Direta e as Vozes do Silêncio, e A Dúvida de Cezanne, ponto, São Paulo, dois pontos, Cossack Knife, vírgula, 2004. Em caixa alta, Oliveira, vírgula, Ricardo Augusto Santos D, ponto, em negrito, Labirinto do Minotauro, dois pontos, Processo Criativo de Performance na Escola com o Tema do Medo, ponto, 2015.94F, ponto, dissertação, abre parênteses, mestrado em artes, fecha parênteses, traço, Universidade Federal de Uberlândia, vírgula, Uberlândia, vírgula, 2015, ponto. Pelbart, em caixa alta, vírgula, Peter Paul, ponto, em negrito, Vida Capital, traço, Ensaios de Biopolítica, ponto, São Paulo, dois pontos, editora Iluminuras, vírgula, 2003. Pulpo, em caixa alta, vírgula, Maria Lúcia de Souza Barros, ponto, O Lúdico e a Construção do Sentido, ponto, em negrito, Revista Sala Preta, vírgula, São Paulo, vírgula, V.01, vírgula, P.181-187, 2001. Em caixa alta, Kilit, vírgula, Cassiano, ponto, O Campo Expandido, dois pontos, Arte como Ato Filosófico, ponto, em negrito, Revista Sala Preta, vírgula, São Paulo, vírgula, V.14, vírgula, N.02, vírgula, P.12-21, vírgula, 2014, página 19. Em caixa alta, Raquel, vírgula, Denise Pereira, ponto, em negrito, Adote o artista, não deixe ele virar professor, dois pontos, Reflexões em torno do híbrido professor performance, ponto, São Paulo, dois pontos, editora Unesp, ponto e vírgula, selo Cultura Acadêmica, vírgula, 2015. Em caixa alta, Rancière, vírgula, Jacques, ponto, O Mestre Ignorante, em negrito, dois pontos, 5 lições sobre emancipação intelectual, ponto, Belo Horizonte, autêntica, vírgula, 2002. Santos, em caixa alta, vírgula, Milton, ponto, Elogio da Lentidão, ponto, Folha de São Paulo em negrito, vírgula, São Paulo, vírgula, 11 de março, ponto, 2001, ponto. Disponível em, dois pontos,
http://www.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs 110.32.00.109.htm. Acesso em 2 de janeiro de 2019. Em caixa alta, Soares, Carmela Corrêa, em negrito, Pedagogia do Jogo Teatral, uma poética do efêmero, São Paulo, UCTEC, 2010. Em caixa alta, Turner, Victor, em negrito, o processo ritual, estrutura e antiestrutura, Petrópolis, ED, Vozes, 2013. Em caixa alta, Veloso, Verônica Gonçalves, percorrer a cidade a pé, ações teatrais e performativas no contexto urbano, tese de doutorado, São Paulo, USP, 2017. Paulina Maria Caon é professora do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia desde 2010. Cursou graduação, mestrado e doutorado no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Colabora com o coletivo Teatro Dodecafônico desde 2008.